Pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Hemovil. Eu sou a Maria Vitória. Eu sou o Vanildo. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai falar sobre a abordagem inicial da plaquetopenia. Bom, antes da gente começar a abordar a plaquetopenia, acho que é interessante a gente conceituar o que é plaquetopenia. A gente sabe que a plaquetopenia ela é definida quando tem uma contagem de plaquetas menor que 150 mil, mas na nossa prática da hematologia a gente costuma usar o corte de 100 mil. Esse corte a gente costuma usar porque a população em geral pode se apresentar com contagens plaquetárias menor que 150 mil ou maior que 450 mil. E ainda assim, isso é normal. O que a gente fala da curva de Gauss ali, normal dos pacientes com plaquetopenia. Então, ali em torno de 2% da população pode ter uma plaqueta entre 100 e 150 mil e ser o normal dela. E, portanto, é importante nesses casos a gente tranquilizar o paciente e explicar para ele que muitas vezes a gente vai fazer a investigação inicial, principalmente se nós não tivermos exames prévios de longa data que confirmem essa plaquetopenia, mas que há uma possibilidade de essa plaqueta ser baixa, principalmente se ela se repete em vários hemogramas e a plaqueta ser normal. Então, acho que esses pontos de corte aí são importantes até para a gente falar para outras pessoas que não são da área da hematologia, né? Que às vezes encaminham pacientes com plaquetas de 145 mil e já encaminham às vezes com uma plaquetopenia que pode ser algo mais sério, mas muitas vezes é o normal ali do paciente ou é transitória devido a algum efeito, infecção, alguma coisa que ele teve nos últimos dias. Exatamente. E aí que entra nessa questão também, né, do nível plaquetário, né? Entre 100 e 150 mil está ali considerado, né, que fisiológico, né, na população em geral, né? Que entra também em discussão aquela situação que a gente sempre comenta, né, nas nossas discussões com relação à plaquetopenia, né? Que na realidade, assim, o nível plaquetário também não é 100% correlacionado, né, e linear, né, na verdade, com o risco de sangramento do paciente, né? Então, Sim. acho que é importante, né, nesse sentido, principalmente desses pacientes com uma contagem ali beirando 100, entre 100 e 150 mil, já em primeiro momento é interessante tranquilizá-lo, né? De que com esse nível de plaquetas ele não costuma ter sangramentos espontâneos, né? Não vai ter sangramentos aumentados em algumas cirurgias, né? Então, por exemplo, né, um paciente que tem, isso é mostrado bem delimitado assim em questão de prática clínica também, né? Tanto que a gente sabe que aquele paciente que tem uma plaqueta de 80, né, entre 80 ali, né, 60 mil, ele não costuma ter sangramentos aumentados em contextos de algumas cirurgias, né, cirurgias até grandes, né, intraabdominais e tudo mais. Sim. E não quer dizer que também meu paciente tem 50 mil plaquetas e o outro tem 70 mil plaquetas. Não quer dizer que o de 70 mil plaquetas está tão mais protegido, né, entre aspas, com relação a sangramentos, quanto o paciente que tem 50 mil, né? Então, a gente, como hematologista, a gente é bem resiliente, né, com relação à contagem de plaquetas, né? Sim. A gente começa a ficar mais assustado, não só quando está acima de 100 mil, né? Mas principalmente, na verdade, quando está abaixo de 30, 20 mil, né? Que é quando a gente está um pouco mais ansioso com relação a dar um diagnóstico, né? Porque abaixo de 30 mil que é quando começa a gente ter aquele risco aumentado de um sangramento Acho que é espontâneo, né? como a gente Sangramentos tem mais graves, né? pressa de diagnosticar, mas a gente fica mais Exato, preocupado em dar o diagnóstico quando está abaixo de 100 mil. exato. E pensando assim, no começar a abordar o diagnóstico, a gente sempre que a gente vai pedir exame, a gente tem que saber do que a gente está procurando. Então, para a gente procurar, solicitar o exame, a gente tem que saber quais são os principais mecanismos fisiopatológicos de plaquetopenia. A gente pode dividir ali diminuição da produção, aumento da distribuição periférica, sequestro esplênico, diluição e a pseudoplaquetopenia. Então, a gente pode destrinchar um pouco mais em cada um desses subgrupos. Acho que pensando em diminuição da produção, a gente vai lembrar de deficiências carenciais, Sempre, né? Um é, clássico, a Tudo que vai ter vitamina penia, a B12. gente vai. B12, sempre. ácido fólico. Por mais que ferropenia tá mais associado à plaquetose, mas não deixa de entrar ali, não. Eles falam que até que, É, acho que não lembro a porcentagem exata, é bem pequena, mas é. é uma coisa interessante que às vezes a gente não pode esquecer. Mas pedir o perfil de ferro completo,
Enfim, as deficiências carenciais é uma das causas. As infiltrações medulares entram ali na diminuição da produção. A gente vai ter outros achados ali, possivelmente No sangue periférico, periférico. claro, também entra. Leucemias agudas ou doenças primárias medulares, ali, síndrome mielodisplasicas. Enfim, doenças Toxicidade aí. medular por droga, infecções também, que podem causar aquela plaquetopenia por toxicidade reacional, né? Infecções tanto Virose. crônicas como agudas, né? Isso. Dengue, né? Enfim, Parvovírus. parvovírus, outras coisas também, né? Crônicas, a gente pensa e acaba entrando depois em laboratorial, né? Pesquisa de sorologia, um HIV, né? Uma Sim, infecção sim. crônica, uma hepatite B, né? Sim. Hepatite C, né? Infecções crônicas também estão envolvidas em bloqueio de produção plaquetária, né? Sim. E falando de destruição, né? Que é que a gente lembra? Lembra de destruição periférica. Então, pode ter uma plaquetopenia imune que está levando à destruição dessas plaquetas. Pode ter uma plaquetopenia por uma válvula ali que está, válvula cardíaca que está alterada e quando passa lá a válvula faz destruição. Pode ter as microangiopatias trombóticas, que é um grupo de doenças que, por mecanismos diversos, podem levar à destruição dessas plaquetas. E, novamente, drogas também Sim. podem ter também destruição periférica ali por causa imune, né? Sim. Exatamente. Sequestro esplênico, principalmente ali. Esse acho que é um dos clássicos também do ambulatório, assim, da hematologia geral, né? Aquele paciente cirrótico, né? Já com uma hipertensão portal bem documentada, né? No ultrassom, ou às vezes nem indiretamente com uma endoscopia, com uma varize de esôfago, né? Já me demonstra que esse paciente tem uma hipertensão portal documentada e, consequentemente, aumento de pressão ali na circulação de baço também e, consequentemente, aí uma esplenomegalia que acaba por aumentar o pool plaquetário ali, né? A gente sabe que 30% do pool plaquetário está dentro do baço, né? Então, se o meu paciente tem um aumento do baço, seja por uma doença como uma cirrose, né? Por uma hipertensão, gerando uma hipertensão portal ou alguma outra doença que gera um aumento desse órgão em específico, né? Eu vou ter um aumento do pool plaquetário ali dentro desse órgão, né? E vou, consequentemente, ter uma plaquetopenia, né? A gente sabe que a plaquetopenia, nesses casos, tende a ter um nível meio que quase que cabalístico dele ali, né? Que ali na casa dos 50, 70 mil, né? Sim. Não costuma cair muito abaixo disso. Quando cai muito abaixo disso, aí o pessoal da gastro já nos aciona, assim, né? Pô, será que tem alguma outra causa de plaquetopenia? Autoimune, né, junto. Exato. Será que tem alguma droga influenciando? Será que eu vou precisar fazer uma medula nesse caso? Então, aí começa a ficar o céu o limite, né? As causas dilucionais também, né? Aí nesse cenário, principalmente, as Gestação, gestantes, né? A plaquetopenia gestacional, a gente sabe que é uma plaquetopenia que está associada ao volume realmente plasmático que aumenta na gestação e ela tende a aparecer mais no último trimestre. Então, O comum é que apareça o comum é que apareça no terceiro Se trimestre. aparece antes, a gente tem que levantar a suspeita para De outras causas, como PTI e outras etiologias, mas lembrar que realmente geralmente ela é no terceiro trimestre aí mesmo, e costuma também ter um número ali cabalístico de 80, 90 mil, 100 mil, Exato. que se vier muito abaixo disso, a gente tem que lembrar de outras etiologias. Acho que é importante a gente lembrar também que às vezes essa plaquetopenia vai evoluindo. Às vezes você pega o paciente ali com 28 semanas, a plaqueta tá 120 mil. Inclusive, tive uma paciente assim. E aí, vai passando as semanas, a plaqueta vai caindo, mas chega ali e estabiliza no 90, 80 mil. Sim. Então, é importante entender que esse número é mais ou menos nessa fase aí. Eu tive, inclusive, semana passada, uma paciente que teve uma diferente da sua. Tava ali em torno de 90, 100 mil, 88, e aí de uma semana, isso no terceiro trimestre. De uma semana pra outra começou 70, 60, 50. Aí nessa hora a gente falou, epa, calma. Aí a gente fez corticoide. E aí melhorou. É boa. Acho que é o grande diagnóstico diferencial, né? E como você falou, né? Se fez corticoide, a gente pensou em PTI, provavelmente, Sim, né? sim. O nível plaquetário é muito importante nessa situação, né? E também a pseudoplaquetopenia. Sim. Que, enfim, aí... E agora entrando... Bom, que a gente já falou ali das principais causas, e aí agora a gente vai guiar os exames de acordo com as causas que a gente acabou de comentar.
Mas antes de tudo, antes da gente começar a investigar, a gente tem que ver se não é essa que eu acabei de falar, a Sim. pseudoplaquetopenia. Exato, acho que Tirando seria o... exames infundados. É o clássico também da hematologia, né? Pedir a plaqueta no tubo azul, né? Que é o tubo de citrato. Porque a plaqueta agrega no tubo de EDTA. Uhum. E a gente sabe que essa plaquetopenia associada ao EDTA é uma plaquetopenia que, na verdade, é um achado laboratorial, né? Não é uma plaquetopenia de fato do paciente. Então, ali tem no tubo de EDTA componentes que falseiam o resultado dessa plaqueta e elas formam, como o próprio nome diz, agregados mesmo de plaqueta que, quando passa no contador, a plaqueta é lida no valor mais baixo do que ela é. Só uma coisa, assim, que é mais incomum, mas que pode acontecer nessa pseudoplaquetopenia, é a plaqueta também agregar no tubo de citrato. E aí, nesses casos, a gente tem que lançar mão de outros tubos, como o tubo, acho que é o tubo que a gente mais, assim, já ouviu falar na residência, é o Tromvexat, que é aquele tubo com magnésio, que consegue quebrar essa agregação da plaqueta no citrato e mostrar pra gente o valor real. A gente já então descartou que é a pseudoplaquetopenia. E outra forma da gente descartar ali para ver se é plaquetopenia real é a gente avaliar a lâmina de sangue periférico. Inclusive, isso deveria ser, se o paciente chega no seu consultório com o hematologista, para você avaliar a plaquetopenia, você devia pegar uma pontinha de sangue periférico ali e já fazer a sua lâmina de sangue periférico para avaliar, para pesquisar ali coisas que podem te direcionar também na avaliação, né, da plaquetopenia. Assim como o hemograma, né, que é um dos grandes xodós do hematologista, eu acho que a lâmina de sangue periférico é talvez um dos maiores aliados, é um exame mais do que simples, né, só a pontinha, uma gota de sangue da ponta do dedo do seu paciente, você já consegue ver todas as células circulantes no sangue periférico dele, né. E acho que é interessante utilizá-la já de imediato, não só para descartar talvez uma pseudoplaquetopenia, onde no caso veria os clamps, né, ou agregados plaquetários, né, mas seria interessante também analisar outras possíveis alterações, né. Olhei a lâmina de sangue periférico e realmente é uma plaquetopenia real, né. Fiz uma contagem ali, confirmei que é uma plaquetopenia real, e agora eu preciso utilizar essa lâmina de sangue periférico de forma mais otimizada, né? Eu tenho que olhar as outras séries, né? Eu tenho que ver como é que tá a série vermelha, pô, será que tá com uma anemia junto, né, com uma macrocitose, ou tem dacriócitos na minha lâmina de sangue periférico, será que é uma mielofibrose, né, uma plaquetopenia induzida por uma redução de produção ali, porque a medula está tomada por fibrose, ou por até outras doenças infiltrativas ali, no caso, sei lá, um tumor com infiltração, uma infiltração secundária, né, de uma mielofitise, né, ou até mesmo doenças hematológicas mais urgentes, né, como uma leucemia aguda, né, uma LMC, enfim. Tudo isso eu vou conseguir analisando tanto a contagem de plaquetas como a plaquetopenia real, como também as outras séries, né? Então, outro diagnóstico importantíssimo, assim, diferencial de plaquetopenia, né, nesse sentido, é a microangiopatia trombótica, né? Diagnóstico sindrômico, onde meu paciente vai ter uma anemia hemolítica, né, com um bis direto negativo, né, com esquizócitos em sangue periférico. Então, cara, se você viu esquizócitos em sangue periférico, talvez já seja uma importante urgência aí de avaliação, né? Ou fiz uma lâmina de sangue periférico, meu paciente tem uma plaquetopenia já de longa data, né, com um histórico até de sangramentos, né, tanto do ponto de vista pessoal, né, pós-desafios hemostáticos, como também tem um histórico familiar positivo, né, e olho a minha lâmina de sangue periférico, vejo às vezes plaquetas gigantes, né, ou macroplaquetas, né, olho a série branca, por exemplo, vejo corpúsculos de Dowle, né, penso em plaquetopatias hereditárias, né, e não só isso, né? Fiz uma lâmina de sangue periférico, analisei a contagem de plaquetas, tá? Plaquetopenia real. Vejo a série branca novamente, tenho blastos em sangue periférico. De novo, outra urgência hematológica. Então, só com 2 exames a gente já consegue meio que saber se você precisa urgenciar uma internação no paciente ou não, né? 2, basicamente, exames e isso uma gota de sangue periférico. Né? Acho que, seguindo essa linha de raciocínio, pensando no paciente ambulatorial, a gente vai chegar, provavelmente, um paciente que foi achada a plaquetopenia no hemograma e marcou uma consulta, foi encaminhado para você.
As causas que a gente tem que pensar, então, nessa situação, é lembrar das causas carenciais, então pedir perfil de ferro completo, vitamina B12, ácido fólico, cobre para os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. As outras causas são as causas infecciosas, então pedir as sorologias para hepatites B, C, HIV, ver se o paciente está com algum quadro ali viral também, um quadro gripal, para pensar em causas infecciosas transitórias que podem também baixar a plaqueta. Além das causas infecciosas, lembrar das doenças autoimunes, né? Então pedir ali o perfil de autoimunidade. Lembrar que é controverso, mas muitas vezes a gente acaba pedindo também a dosagem dos anticorpos antifosfolípides, porque tem plaquetopenia associada a anticorpo antifosfolípide, Não é SAF. que não fecha critério, É. que não fecha critério assim para a SAF. E até H. pylori, né, tem associação com plaquetopenia assim no paciente ambulatorial. E pedir ultrassom de abdômen para investigar causas hepáticas e esplenomegalias de outras etiologias que possam justificar a plaquetopenia, né? Também ver o paciente como um todo, claro, né? Consumo, hábitos, vícios, paciente Sim, exato. álcool, E uso de drogas, né? uso de álcool, uso de drogas, se o paciente tem rastrear ali alguma hepatopatia, né, que também pode estar relacionada Sim. à plaquetopenia do paciente, às vezes é cirrótico, enfim. Acho que assim, em resumo, acho que um cenário clínico que o paciente está e uma anamnese bem detalhada assim de histórico Medicação, né? Enfim, E medicamentos. medicamentos falou também. Medicamentos aí, grandes vilões assim no ponto de vista de plaquetopenia, né? Então a gente tem que fazer essa anamnese mais do que detalhada, né? Um exame físico crânio-caudal não pode passar nada, né? E assim, falando mais de exames nesse momento também, a gente vai falar um pouco mais pra frente das principais causas, mas uma das principais, assim, uma das principais causas de plaquetopenia num paciente que chega e tá bem, não tem mais nada, é a PTI. Sim. Né? E nesse momento, a gente também tem um dos exames laboratoriais que a gente consegue, a gente estava falando sobre plaquetopenias congênitas, a gente tem a fração de Imatura de plaquetas. fração imatura de plaquetas. Que é um exame que a gente sabe que acho que tem um trabalho de Campinas, né, que tem uma sugestão de que talvez os pacientes com a fração de imatura de plaquetas muito alta, muito elevada, possam sugerir plaquetopatia congênita. Então, a gente sabe que a fração imatura vai aumentar na PTI, mas não no grau que aumentaria nessas plaquetopatias congênitas. É um exame que nem todo mundo tem acesso, né, mas que ajuda também na propedêutica. Sim. Acho que agora é falar do internado. E aí, no internado, o que é que a gente... Assim, gente, provas carenciais a gente pede pra todo mundo, mesmo, inclusive em qualquer, acho que ambiente que você tivesse internado ou não. Mas no paciente internado a gente começa a pensar em outras coisas que a gente não pensaria no ambulatorial. Por exemplo, a gente vai avaliar se esse paciente, antes dele internar, como que era o hemograma dele. Se era um hemograma normal. E aí, nesse momento, você começa a realmente fazer todo um fluxo cronológico da plaqueta. Você pega realmente uma tabela, vai colocando plaqueta a plaqueta do dia que ele internou até o momento que você está vendo. E vai vendo também, assim, todos os A medicamentos pior que o paciente interconsulta que usa. cai vai cair 6 horas da noite Sim. da sexta-feira. E você vai colocando ali todos os medicamentos que o paciente usou desde o momento que ele internou. Dá muito trabalho, mas é realmente muito importante, porque essas plaquetopenias que o paciente interna bem e cursa com plaquetopenia durante a internação, fala muito a favor de ser secundária a alguma droga. Então, a gente tem que ficar ali realmente cruzando droga a droga dia a dia. Teve até um caso na sua interconsulta que foi basicamente isso, e no final descobriu que era uma difenidramina. Exatamente. Que o paciente usou num dia X. Mandar um save aí pra Paula, que foi minha rimais que descobriu aí. Ficou fuçando o prontuário todo e achou a provável causa. Mas é essencial pra gente fazer, assim, realmente o diagnóstico do paciente. Pensando em drogas, né, nesses pacientes. Lembrar que antibióticos, basicamente todos, por vários, assim, diferentes mecanismos, imunomediado, toxicidade medular direta, avaliar o paciente como um todo, né, um paciente que tá grave, tá em UTI, será que ele não tá em CIVD, avaliar o coagulograma, pode ser uma plaquetopenia por consumo. Em relação às drogas, lembrar também da HIT, Sim. né, esse paciente Extremamente importante, né?
Se o paciente teve uso, principalmente de heparina não fracionada, dos 5 a 10 dias antes da instalação dessa plaqueta. E acho que as microangiopatias trombóticas, né? A outra também que tem que lembrar da internação. Que como PTT, CHU, no paciente que, como o Matheus falou, vai ter uma anemia hemolítica, com esquizócitos no sangue periférico, e que pode apresentar lesão de órgão-alvo aí, lesão renal, mas no caso da CHU atípica, ou alteração mais neurológica no caso da PTT. E eu acho que no internado esse é o grande ponto, né? É a gente definir o que é grave. Porque sendo grave, a gente tem que intervir precocemente. Então, acho que é que a gente define assim como grave. São as microangiopatias trombóticas, que a gente tem que suspeitar rapidamente. E os pacientes com HIT, né? Que a gente também tem que suspeitar, porque tem medidas específicas que a gente pode tomar para poder fazer o tratamento adequado desse paciente. Claro que as outras causas também são importantes, mas aquela plaquetopenia que é multifatorial, como a Mavi comentou, que é por droga, por infecção, por paciente grave, pela sepse, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de tempo para dar, porque o tratamento vai ser muitas vezes, no caso de suporte, é tirar a medicação ou introduzir o antibiótico, dar suporte clínico. E quando a plaqueta está em níveis muito baixos, a gente realmente acaba transfundindo ali abaixo de 10 mil, nesses casos que a gente acha que é multifatorial, que é aquela plaquetopenia mais grave. Então, acho que do paciente internado, a gente tem que lembrar de pedir esses exames adicionais para avaliar CIVD, pedir coagulograma, exame de hemólise também, que fibrinogênio, enfim, essas outras partes da coagulação, dos exames de coagulação, para poder complementar o nosso diagnóstico e entender que talvez ali no paciente ambulatorial a gente vai acabar pedindo às vezes, mas que provavelmente vai ter menos importância, porque o paciente vai chegar bem para você. Bom, antes da gente falar um pouco mais detalhadamente sobre algumas plaquetopenias, acho que tanto no paciente ambulatorial quanto no paciente internado a gente sempre fica naquela dúvida, principalmente nós como hematologistas. Quando solicitar a avaliação medular? Né? No paciente ambulatorial, quando solicitar a avaliação medular no paciente ambulatorial? Acho que essa é uma dúvida de todo mundo, né? E acho que não tem uma resposta muito certa nesses casos, né? Vocês podem, enfim, ter esse complemento aí, mas eu penso que uma das situações que a gente costuma às vezes lembrar é no paciente que tem uma plaquetopenia ali de moderada a grave, é um paciente mais idoso, assim, de idade avançada, que você tentou tratar ali com corticoide pensando na etiologia imune e esse paciente não respondeu. Eu acho que a gente sabe que as plaquetopenias imunes, elas têm muita resposta a corticoide e imunoglobulina. Então, se a gente faz isso e o paciente não responde, é um paciente ali mais idoso, que tem um VCM mais alto, acho que é uma das situações que a gente vai pensar de pedir essa avaliação medular ali, investigando SMD, investigando alguma doença ali primária da medula óssea. Acho que essa é uma das situações, Inclusive, né? essa é uma das indicações de avaliação medular na PTI. Sim, Paciente que não responde à terapia de primeira linha, que é o corticoide. Sim. Porque isso realmente é muito incomum. Então, você tem que levar a pensar em diagnóstico outros que não PTI. Perfeito. Né? Realmente, o paciente que tem outra alteração no hemograma. Acho que outra situação também é isso. Se tiver outros achados no hemograma, né? Que possam sugerir. Tem outras citopenias junto com a plaquetopenia, tem achados na lâmina que sugerem outra doença. Acho que é outra situação que a gente vai acabar pedindo e fazendo o exame de medula óssea, né? No paciente internado, acho que essa possibilidade até diminui um pouco. A gente acaba pedindo menos mesmo. Sim. Porque sempre tem uma medicação, né? Sempre tem um contexto meio que multifatorial, né? Então a gente fica meio que mais observacional e suporte mesmo. E o paciente, muitas vezes, ele internou com um hemograma normal. Então, possivelmente foi algo que aconteceu. Tende a ser algo agudo, né? Subagudo, ele tá causando essa plaquetopenia e não algo primariamente medular, né? Sim. Certo. E agora a gente pode, antes da gente finalizar, que a gente falou bastante, só comentar algumas principais causas. A gente podia falar um pouco sobre PTI, um pouquinho sobre HIT, sobre MAT, só para finalizar. Acho que o grande carro-chefe, assim, do nosso, na parte, assim, de plaquetopenia, de consumo periférico, talvez, assim, pro hematologista, né, talvez seja por protrombocitopênica imune, né, ou seja, a PTI, né. Ela é uma doença onde você tem uma produção de autoanticorpos contra as próprias plaquetas, né,
tende a ser aí dividida em dois contextos, né, entre primária e secundária, né? Secundária ali, quando vem associada a uma plaquetopenia imune associada a uma doença outra autoimune, tipo um lúpus, né? Uma artrite reumatoide ou uma vasculite, né? E quando ela é primária, né? Que a gente chama ela de, anteriormente chamava mais frequentemente de idiopática, né? Quando a gente faz as pesquisas de causas secundárias dessa plaquetopenia imune e a gente não encontra um diagnóstico naquela nossa varredura, né, com sorologias, enfim, fator reumatoide, né, e aí a gente fica com esse diagnóstico de uma possível plaquetopenia imune do ponto de vista idiopático, né. E aí, assim, a apresentação é bem que variável, né? O diagnóstico você vai suspeitar, né? A sua suspeita clínica vai ser daquele paciente que tem uma plaquetopenia, né? E mais nada, né? Aquela plaqueta, exatamente, aquela plaqueta menor do que 100 mil, ali sustentada, você fez todas as avaliações, todas outras, né? Ali, incluindo tudo, né? sorologia carencial, né? O cobre. O cobre fez a pesquisa de fator reumatoide, né? Todo passou um pente fino no seu paciente, continua com aquela plaquetopenia, não achei nada, né? E aí você fica com essa forte suspeita, né? Mas não existe, acho que, um exame específico Muitas ainda, vezes né? a gente vai diagnosticar a PTI porque a gente oferece corticóide ao paciente, Exatamente. ele melhora. E aí, vai isso, né, tem Sim. carinha, focinho, tudo de PTI, acaba ficando com PTI realmente. Exatamente. Mas isso pode mudar. Sim. E o GEL também, né? Aquela plaquetopenia ali que é 100 mil e do nada tá 20 mil. Exato. Tipo, isso chama muito acabou- a Teve atenção. uma infecção ali viral e caiu a plaqueta. Ou tipo, vacinou, né? Sim, vacina. Mais em criança, né? Esse estímulo imune aí da vacina ou de um quadro respiratório, né? Uma infecção de via aérea superior, né? E abre uma plaquetopenia mais importante, né? Menor do que 30, 20 mil, né? E aí, nesses sentidos, assim, quando a gente tem essa plaquetopenia mais grave, né? Principalmente crítica ali, menor do que 20 mil, aí a gente tem um pouquinho mais de ansiedade, né? A gente, Sim. como hematologista, a gente é bem resiliente, mas quando chega nesses níveis assim, a gente tende a, às vezes, ofertar alguma coisa mesmo que seja empírica, né? Sim. E aí... Beleza. PTI, acho que depois a gente vai ter episódios falando mais a fundo só de PTI. E, bom, HIT, é que a PTI é a queridinha do OCT, tá no ambulatório, e a HIT é a queridinha do paciente que tá internado. Sim, sim. Porque praticamente todos estão usando heparia Sim. profilática. Acho que a HIT é isso, né? É o paciente que a gente vai pensar, é o protótipo paciente internado, porque quase todos, como você disse, vai ganhar heparina. Então a gente vai pensar no paciente ali que foi exposto à heparina, principalmente heparina não fracionada, de 5 a 10 dias após a exposição. E o paciente vai ter uma queda abrupta de plaquetas, mas acima de 30 mil plaquetas. Geralmente, quando a plaqueta cai ali abaixo de 30, tem que abrir o red flag para a questão imune. Sim. Então, vai ser uma plaqueta que não vai cair num nível tão baixo e costuma cair mais que 50% da plaqueta basal do paciente e da internação. Então, assim, acho que associado a isso, o paciente pode ou não ter trombose. Essa trombose pode ou não ser venosa e arterial. E, além disso, é importante que no paciente que não tem trombose, você está investigando o HIT, você procure ativamente a trombose, porque a trombose às vezes é silenciosa. Então, realmente tem que fazer o ultrassom dos membros de forma ativa. E essa é uma doença que a plaqueta cai, mas o paciente trombosa. Então, reforçando pra gente aquilo que você falou no começo, né, Matheus? Que o grau de plaqueta não está associado exatamente ao risco de sangramento. Sim. Então, acho que HIT, assim, é esse Lembra que paciente, HIT né? é um diagnóstico bem protocolar. Então, basta você lembrar da HIT. E aí, para você realmente prosseguir com a investigação diagnóstica de HIT, você lembrar que existe um score, né? Tem um Exato. score 4T. É só você lembrar de HIT, abrir a calculadora e colocar o paciente ali nesse score. Se o paciente deu ali um score 4T de 0 a 3 pontos de baixo risco, muito improvável que seja HIT, pense em outras causas. Mas tem que lembrar que a HIT existe. Lembrou que a HIT existe, coloca o paciente no score diagnóstico ali do 4T e depois só segue o protocolo. Frisando que não precisa ser hematologista para lembrar dele, não, né? Que isso aí tem que estar no leque de diagnósticos Tem que ter diferenciais de qualquer outro
especialista, né? E lembrando que esses pacientes aí também tem uma maior porcentagem em pacientes cirúrgicos, né? Sim, Que em sim. tese eles são, entre aspas, os pacientes mais inflamados, né? As cardiológicas principalmente. Exatamente. Sim. Bom, HIT, CIVD também que a gente acontece muito no paciente que está internado. Sim. E acho que e Aí asmático. CIVD não é. A HIT tem um protocolo diagnóstico muito interessante ali do score. O score para CIVD já não é tão. O Dick Score é meio polêmico, né? Ele ajuda, mas não ajuda também 100%, né? Mas aquele Lembrar, né? Pedir o coagulograma, Exatamente. avaliar o paciente. tudo você usar para reforçar o seu diagnóstico, né? Então, coagulograma largado, né? E lembrar de Sangrando em vários poros. Exatamente. Acabou de passar um catéter central e uma sonda e tá sangrando por todos esses lugares, entendeu? Sim. Ou ele fez uma trombose não muito bem explicada ali, mas tá sangrando absurdamente também. Então, sempre lembrar do coagulograma nesse sentido, principalmente em pacientes críticos, né? E lembrar do fibrinogênio Sim, também, que sim. muitas pessoas acabam esquecendo também nessa avaliação da plaquetopenia, junto com o coagulograma largado, né? E as microangiopatias trombóticas, pode acontecer em tudo, né? Paciente ambulatorial, internado, Exato. paciente do pronto-socorro. Sim, acho que dá pra fazer um episódio de microangiopatias trombóticas, É, né? sim. Mas acho que a gente pensa que as duas principais, assim, quando todo mundo pensa é PTT e issue atípica, Sim. que a gente sabe que vai ser da forma de anemia hemolítica, esquizócito, uma levando mais lesão renal e a outra mais lesão neurológica, mas tem todas as outras causas, né? Tem mate por droga, por quimioterapia, no caso, tem mate por neoplasia, então Sim. teve um paciente que eu lembro que abriu com a microangiopatia trombótica, depois foi investigar e acharam neoplasia de cólon. Eu não lembro qual que é a neoplasia, mas tipo, que às vezes do processo de investigação da MAT faz parte dele você investigar neoplasias. Acho que das drogas, acho que é a gemcitabina, né, que costuma gerar mais, microangiopatia trombótica, enfim, é uma que a gente costuma usar e a gente e os oncologistas e costuma ter associação, né? Sim. E acho que a própria CIVD, né, pode se manifestar, né, como uma microangiopatia trombótica, né? Faz aqueles esquizócitos em sangue periférico, você tem que estar em alerta para todas essas outras possibilidades, né? Sim. E uma vez que você tem essa suspeita, né, tem que ver qual que é a lesão de órgão-alvo que esse paciente tem, né? Como você comentou, ou é neurológica, né? No caso da PTT, possivelmente, uma cefaleia e uma convulsão, né? Ou às vezes uma lesão renal aguda aí no contexto de um paciente com uma SHU atípica, uma SHU clássica, enfim. Esse diagnóstico sindrômico ele costuma vir com alguma, além da microangiopatia trombótica, vem com alguma lesão orgânica, né? Sim, sim. Acho que um tema que a gente podia aproveitar também desse grupo, acho que já tá perto de encerrar, mas que acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho da plaquetopenia por droga, né? Que a gente citou tanto e acho que vale a pena dar uma destrinchada aí. Se você quiser falar aí, Matheus. Classicamente aí, né, antibióticos, eu acho que Acho que assim, o mecanismo de plaquetopenia por droga. mecanismos são variados, né? Tem Toxicidade todos medular eles. direta. Exatamente. Toxicidade medular direta, né? Formação de autoanticorpos por mimetismo, né? Entre aspas, com da droga, entendeu? E a ação ali, às vezes, direta em plaquetas, o AS, Exato. O anticoagulantes, clopidogrel. tirofiban, né? Enfim. E aí, basicamente, nesses pacientes também a contagem de plaquetas pode ser variável, né? Mas em sua grande maioria, né? Tende a ser plaquetopenias mais exuberantes, né? Então você pode ver que quando você vai olhar assim, algoritmos diagnósticos desses plaquetopenias induzidas por droga, né? Principalmente as que têm um componente imune, né? Que é a DITP, né? Que a gente fala que é a plaquetopenia imune induzida por droga. Ela tende a ter uma contagem de plaquetas bem baixa, né? Principalmente abaixo de 20 mil. E aí, muitas vezes, o paciente já chega lá naquele contexto de uso de, sei lá, tá tratando uma pneumonia lá com ceftriaxone, e aí entraram com uma cobertura para gram positivo agora, porque ele não estava melhorando, faz aquela plaquetopenia absurda de 10, 15 mil, né, e sangra. Aí você também uma outra urgência hematológica, né? Você tem que, às vezes, suspender a medicação e, às vezes, já tratar empiricamente pensando nesse efeito imune por causa dessa contagem de plaquetas abaixo do seguro, né? No ponto de vista aí de contagem de plaquetas críticas, né?
E eu queria lançar uma pergunta aí para os nossos ouvintes, aproveitar e fazer uma pergunta aí para vocês, já que a gente discutiu uma curiosidade de plaquetopenia, de saber qual a droga que a gente aqui da Hemato costuma usar, que é usada para mieloma e que pode levar a microangiopatia trombótica, e se essa microangiopatia responde ou não à plasmafese. A gente vai contar aí um desafio aí para mais para frente, mas fica aí o desafio para vocês, tá certo? Bom, legal. Então a gente. Acho que tô satisfeita. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que se alguém pudesse resume aí, Matheus, em 30 eu acho que segundos. sim, 30 segundos, né? Anamnese detalhada, cenário clínico do paciente, nível de plaquetas, descartar as urgências e a pseudoplaquetopenia. Então, é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio. E tchau!